Eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui pro canal no mês de março de 2017. Eu tenho para mostrar para vocês livros que eu ganhei, livros que eu recebi de editora e também livros que eu comprei. Vou começar mostrando para vocês uma coleçãozinha de livros que eu ganhei. A Júlia, uma amiga minha, estava se desfazendo de alguns livros e ela me deu estes 8 livros aqui. E estes 8 livros são O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, A Carne, do Júlio Ribeiro, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, Iracema e Lucila, do José de Alencar, Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano, As Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, Noite na Taverna e Macário, do Álvares de Azevedo. Estes livros eles são bem antigos, então eles já têm páginas amareladas, eles já passaram por algumas mãos. Eles são parte de uma coleção bem antiga de livros e que vão ter clássicos da nossa literatura, né? Aqui a coleção fala Obras Imortais da Nossa Literatura, né? Biblioteca do Estudante. Então aqui tem livros sobre a primeira geração do romantismo, tem também sobre o realismo, sobre a geração ultrarromântica, né? Que nem o Álvares de Azevedo. Então tem obras muito importantes da literatura brasileira, obras que, por exemplo, eu nem conhecia, mas que são interessantes. E eu fiquei muito feliz que a Júlia se lembrou de mim e acabou pedindo se eu queria ficar com estes livros. E eis aqui então essa coleção que eu ganhei de presente. Bom, eu recebi um único livro de parceria que foi com a editora Dark Side, que foi um dos últimos e mais aguardados lançamentos dele, que é o primeiro volume da coleção Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, que está numa edição linda. Sério, eu fiquei muito surpreso quando eu recebi essa edição em casa, porque eu não tinha gostado dela quando eu vi as publicações no Facebook. Eu tinha olhado a parte gráfica e tal e não tinha me chamado a atenção, mas quando chegou aqui em casa eu falei, nossa, que edição bonita, sabe? É uma edição em baixo relevo, com letras douradas, em capa dura, com marcador de fitilho. Achei ela bem bonita. Na parte gráfica em si é uma edição muito primorosa. Eu não sei como que está a tradução do livro, né? Eu só vou poder conhecer um pouquinho mais sobre isso quando eu for ler. Mas esse primeiro volume ele reúne algumas das obras mais importantes do Poe. Então tem algumas narrativas, acho que alguns poemas e alguns contos em si, né? Então é bem interessante. Essa edição tá bem bonitona. Eu confesso que não gostei dessa folha de guarda. Pra mim ela não conversou com a edição gráfica. Esse branco pra mim não combinou. Mas, né, minha opinião. Tem aqui a assinatura do Poe. Então a ficha catalográfica, uma fotinha dele e o sumário. É bacana que tem um ensaio feito pelo Charles Baudelaire, que ele fala sobre a obra e sobre o próprio Poe. Então fiquei bem curioso para ler. E tem uma diagramação muito boa, uma edição bem primorosa. E junto do livro vieram alguns mimos para os parceiros. Então veio isso daqui que eu não sei o nome. Eu sempre falava medalhão, mas eu não tenho certeza, né? Mas enfim, tem uma fotinha do Poe. Essa fotinha ela foi impressa num papel um pouquinho diferente. Eu achei que podia ter sido impressa em papel fotográfico mesmo, porque ela fica bem solta aqui dentro. Mas enfim, né? É uma coisinha bonitinha, até que dá pra considerar. E veio também esse envelope com um selinho da Dark Side, e dentro dele veio um manuscrito também, assim como da edição do Frankenstein. Nesse caso são 3 estrofes do The Raven, do poema The Raven. E nessa edição Medo Clássico tem a tradução do Fernando Pessoa e também do Machado de Assis, do mesmo poema. Então dá pra fazer uma comparação legal. Eu achei bem interessante que a editora trouxe essas duas traduções também, assim como um extra, né, pra própria edição. Uma coisa bem macabra que eles mandaram, que eu achei macabra, na realidade não é, né, mas que é uma máscara do Edgar Allan Poe. Eu achei curioso, porque assim, a máscara de uma pessoa, que eu achei bem macabro, então vamos desconsiderar. Finalmente eu recebi o Jantar Secreto do Rafael Montes. Esse livro e mais o meu pedido de dezembro para a Companhia das Letras teve um fuzuê incrível, porque os correios extraviaram, né? E eu tinha recebido esse exemplar com uma dedicatória, né? O Rafael Montes tinha colocado meu nome e tal, e autografado. Como o livro se perdeu nesse Brasil, eu recebi só o autógrafo dele sem o meu nome, né? Mas então, mesmo assim, digamos que valeu a pena, né? Esse livro foi muito elogiado, muitas pessoas que leram ele no ano passado falaram bem,
muitas pessoas gostaram bastante da obra e tudo mais. Eu não tô com vontade de ler o livro agora, vai ficar para uma leitura futura, não tô com vontade nem de conhecer o Rafael Montes agora e nem de ler Jantar Secreto por hora. Mas, claro, quando eu for ler, se eu gostar, eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre o livro. O que eu posso ressaltar, o que eu sei, é que muitas pessoas elogiaram, então tanto a mídia internacional quanto a mídia nacional elogiou o livro e tudo mais. Enfim, né? Dizem que é uma obra bacana, mas eu não tenho nenhum parâmetro para falar porque eu ainda não li. Bem, e eu recebi 3 livros da editora Saraiva, e esses 3 livros foram por causa do Dia do Consumidor, dia 15 de março. Então no pacotinho vieram 3 livros, veio também uma cartinha falando sobre o Dia do Consumidor e alguns marcadores. Vou mostrar aqui pra vocês só os livros. Eu recebi o Morte Lenta, e esse livro vai contar a história da Suzanne. Ela assumiu quando tinha 14 anos e ela era filha do vice-presidente dos Estados Unidos. E 10 anos depois que ela assumiu, recomeçou com mais afinco uma investigação para tentar encontrar o paradeiro dela, porque ela simplesmente sumiu e ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, com essa retomada da investigação, as coisas começam a surgir. Então, é possível perceber que uma trama muito maior existe por trás do desaparecimento dela. Então mais investigações vão acontecer, uma conspiração vai ser percebida durante a investigação do desaparecimento da filha do vice-presidente. E o livro também parece ser bem interessante, ele está então naquela questão de investigação policial, meio que um thriller e tudo mais. Eu achei interessante, mas não estou com vontade de ler esse livro agora. Ele vai ficar aqui quando surgir a oportunidade, quando eu estiver numa vibe para ler livros de investigação policial, eu venho contar para vocês o que eu achei da leitura. Eu recebi também o livro dos Baltimore, do Joe Dicker, também nesse pacotinho da Saraiva. Esse livro aqui, ele se passa no mesmo universo de um outro livro escrito pelo autor, que é A Verdade sobre o caso Harry Cabert. O livro dos Baltimore, ele é contado por um personagem que também participa desse outro livro, e então esse personagem vai falar nesse livro aqui sobre o dia do drama, né, que foi um acontecimento bem marcante na vida dele e na vida dessa família, na família Baltimore. E então ele começa a escrever sobre isso para tentar superar esse episódio, né? Muitos anos depois que o dia do drama acontece, ele começa a escrever sobre ele para tentar superar, colocar as angústias para fora, expor os medos e acabar conseguindo transpassar essa coisa complicada, né? Esse episódio complicado na vida dele. Eu fiquei bem curioso pelo livro, mas eu confesso que eu não gosto de ler livros que se passam em um universo sem conhecer essa história primeiro, né? Então se eu for ler o livro dos Baltimore, provavelmente eu vou acabar comprando primeiro A Verdade sobre o caso Harry Cabert, e aí eu leio primeiro e depois esse livro aqui. Eu achei essa capa muito bonita, a edição tá bem bacana e tem o soft touch, então é gostosinho de segurar o livro assim. E o livro que eu mais gostei de receber nesse pacote da Saraiva foi esse daqui, 4 Estações em Roma, do Anthony Doerr. E esse daqui é um livro de memórias, porque o Anthony Doerr passou um ano, uma temporada, né, em Roma, junto com a sua filha recém-nascida e a sua mulher. Então esse livro de memórias ele vai falar um pouquinho sobre os pontos turísticos de Roma, sobre a estadia dele em Roma, e também sobre paternidade, sobre uma reflexão sobre a vida. Parece ser um livro muito bonitinho, muito interessante. O Anthony Doerr, ele foi o escritor do Toda a Luz que Não Podemos Ver, que foi finalista do National Book Award em 2014. Um livro muito importante que chegou no Brasil e teve todo um aparato midiático ao redor, falando super bem do livro, e é um livro muito bom realmente. E esse daqui também é um livro escrito por ele, só que é um livro de memórias. Eu nunca li nenhum livro de memórias, não sei como que é essa lógica, mas fiquei bem curioso em si, porque o autor parece ser muito interessante. Bom, também, óbvio, quando eu fizer a leitura, bem no futuro, eu venho comentar com vocês sobre o livro, porque antes desse daqui tem na fila de leitura O Toda a Luz que Não Podemos Ver. Muito bem, agora eu vou comentar com vocês sobre os livros que eu comprei. Teve uma palestra na UNO Chapecó, na Universidade de Chapecó, uma cidade vizinha da minha, e nessa palestra foi conversado sobre memória e aprendizagem. E o Rodrigo Sartório, um neurocientista, esteve justamente ministrando essa palestra e conversando
com os acadêmicos do curso de Letras, né, na aula inaugural, né, que essa palestra era a aula inaugural do curso de Letras, a respeito de como as pessoas podem aprender, da importância de se dedicar, de uma alimentação e tal, e de áreas do cérebro que ajudam nesse quesito. E também ele estava vendendo o livro dele que fala Compreendendo e Aplicando as Neurociências na Educação. Então ele é um neurocientista, bem focado na educação, na questão de desenvolvimento de rotinas para estudos, de uma aprendizagem muito mais coerente, muito mais eficiente. E ele escreveu esse livro onde ele vai falar sobre as experiências dele, sobre as teorias que ele colocaria em prática para melhorar a educação e o aprendizado. Eu achei bem curioso, por isso que eu comprei. Eu queria ter pegado um autógrafo com ele, porém a palestra começou muito tarde, então eu tive que sair um pouco mais cedo, e eu saí quando eles estavam fazendo as perguntas pro palestrante. Mas mesmo assim eu comprei o livro e fiquei bem contente, né? Eu não sei se essa leitura vai ser difícil ou não. A diagramação do livro é muito boa, o livro também é bem curto, mas eu não tenho nem ideia de como que é a escrita do Rodrigo. Bom, enfim, vai ficar aqui também para eu fazer a leitura do livro, né, numa época que surge a oportunidade. Eu fiz uma compra na Amazon de 4 livros que estavam numa promoção, estavam por um preço bem interessante. Normalmente são livros caros, livros que estão meio esgotados, e estes valeram bastante a pena comprar, né? Foi um valor bem bacana. Eu comprei o livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, da Judith Butler. Esse livro faz parte da coleção Sujeito e História da Civilização Brasileira. É uma coleção muito importante desse selo do grupo editorial Record. É uma coleção que traz diversos debates, diversas questões importantes da contemporaneidade. E esse livro foi escrito em 1990, se eu não estou enganado. E então ele é um marco na teoria feminista. Eu já comecei a leitura dele, é uma leitura que está andando bem devagarzinho, porque é um livro bem complexo, com temáticas complexas, com referências complexas, então bem devagar está indo essa leitura, mas está sendo muito interessante, porque a Judith Butler ela acabou amadurecendo muito mais a teoria feminista. Antigamente a teoria do feminismo era bastante baseada no segundo sexo, da Simone de Beauvoir. Com a Judith Butler, ela trouxe um amadurecimento a essas questões, ela trouxe novas problemáticas, ela conseguiu ver uma forma de transformar assim, o feminismo em algumas questões que eram bem bivalentes e que produziam bastantes contradições. E ela conseguiu, com a publicação deste livro, de alguns outros livros e ensaios, interferir nessa lógica e construir um feminismo um pouco mais coerente em alguns aspectos, né, digamos assim. Então eu estou lendo o livro para conhecer um pouquinho mais sobre gênero, só que é um livro bem complexo, como eu já comentei. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa complexidade no vídeo de leituras do mês, então aguardem. Eu comprei também o Manifesto pela Psicanálise. Esse livro foi escrito a 12 mãos, né? Foram 6 autores. E o Manifesto ele foi um estilo de escrita, um estilo de publicação com um cunho bem relacionado à política ou à arte, né? O primeiro manifesto que surgiu, se eu não estou enganado, foi então o Manifesto Comunista, escrito pelo Karl Marx e pelo Engels. Então, o Manifesto Comunista ele fala sobre os ideais do Marx, ele fala também sobre a questão de consciência de classe, luta de classe, e foi assim o precursor dessa espécie de publicação. Depois, ali no século XX, vieram as vanguardas, e com as vanguardas vieram os manifestos, como o Manifesto Dadaísta, o Manifesto Futurista. No Brasil a gente teve o Neoconcretista, que foi encabeçado pelo Ferreira Goulart em si. Então esses manifestos tiveram uma importância muito grande, e eles sempre tinham um apelo político, eles produziam reflexões importantes, eles falavam sobre questões inerentes da sociedade contemporânea. E o Manifesto pela Psicanálise ele faz justamente isso, porque tem uma lei, ou teve uma lei na França que queria enquadrar a psicanálise junto com a psicologia e a psiquiatria. Porém, o campo de abrangência da psicanálise ele diverge da psicologia e da psiquiatria, e seria muito limitador colocar tudo numa mesma gavetinha, né? Uma gavetinha mais fechadinha, sem tantos problemas, entre aspas. Então esses 6 autores eles se reuniram, eles começaram a
desenvolver esse manifesto para defender a psicanálise e para defender a própria independência da psicanálise dessas outras duas ciências. É um livro também muitíssimo interessante, eu sou bem curioso por psicanálise, mas este é um livro que eu vou ler só mais no futuro, porque eu ainda não tenho uma bagagem suficiente para conseguir compreender muitas coisas da psicanálise. Eu pretendo estudar com mais afinco a psicanálise na graduação, né, dentro do curso de educação. Então é um livro que eu comprei para ficar na minha biblioteca, entendeu? Ele também faz parte da coleção Sujeito e História da Civilização Brasileira, então vai ficar aí para fazer uma leitura no futuro. E os dois últimos livrinhos, entre aspas, que eu comprei foram da companhia de bolso. Eu comprei o Declínio e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon. Esse é um livro marco na historiografia, é um livro marco na história do Império Romano, porque o Edward Gibbon foi um dos primeiros estudiosos a procurar mais informações e a desenvolver um trabalho complexo, um trabalho denso e muito bem estruturado a respeito do Império Romano, da história de um dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. Então, esse é um livro que em alguns aspectos já foi superado, é um livro que em determinadas circunstâncias existem teorias muito mais abrangentes, muito mais interessantes, outras visões, mas mesmo assim esse é um livro marco, é um livro muito importante e que, para quem gosta de história, para quem estuda história, seria muito interessante a leitura, né? Eu pretendia ler esse livro nesse ano, inclusive eu comecei a ler em março, eu li umas 30 páginas mais ou menos, mas eu não continuei porque eu não achei que fosse o momento. Eu estava querendo ler esse livro para revisar um pouquinho o conteúdo do Império Romano, só que não vai valer a pena porque esse livro ele é bem complexo e ele não tem um cunho didático, né, na questão de te preparar para o vestibular, não, né? Então, por esse motivo eu vou deixar para ler no ano que vem e aí sim eu vou conseguir ter um tempo para me dedicar bastante ao livro. Mas é uma obra muito bacana, é um livro com uma leitura tranquila e tal. Bom, e o último livro que eu comprei, né, foi Uma História dos Povos Árabes. Eu sou completamente apaixonado pela história do Oriente, vocês já sabem muito bem disso. Então eu comprei esse livro porque ele tem uma premissa bem interessante. Ele tenta contar a história do Oriente para que a gente consiga hoje em dia compreender os conflitos que existem nesse lugar. O Oriente Médio, o mundo oriental, ele é construído a partir da visão ocidental. Então tudo aquilo que nós conhecemos a respeito do Oriente passa pelo crivo da cultura ocidental, passa por uma máscara, passa por um julgamento ocidental. É fato, né? A cultura ela é construída por perspectivas nesse caso, né? Então a transmissão dessa cultura. Então é muito coerente que existam algumas influências e algumas visões baseadas no Ocidente, mas nós somos completamente dependentes de uma visão ocidental do Oriente. Nós não temos uma visão mais pura disso. E por isso que é tão complicado que nós consigamos entender essa cultura. Então, o livro escrito pelo Albert, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, né, enfim, ele procura trazer um resgate histórico do Oriente para que os problemas que hoje existem, né, então as guerras por petróleo, as guerras por religião, a fome, o terrorismo, ele consiga ser muito melhor explicado e muito mais compreendido pelas pessoas. É uma obra grande, então é um livro grande, mas que parece ser extremamente interessante e dentro de um contemporâneo que está sempre encarando o Oriente com estranheza ou sempre vendo com estranheza, é importante se informar e tentar conhecer da forma mais pura possível a cultura oriental, né? Sem preconceitos, sem pré-julgamentos, e eu achei bem interessante. Por isso também que eu comprei o livro. E essa é uma leitura que vai ficar para o próximo ano, vai entrar para a meta do próximo ano, porque não tem condições de ler em 2017. Então é isso, pessoal, esse foi o Book Haul do mês de março, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo que ajuda bastante na divulgação do canal,
e também deixar seu comentário aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da Amazon para quem quiser fazer a compra de alguma dessas obras. E lembrando que se vocês comprarem pelo link que eu deixar na descrição, vocês estarão contribuindo com uma pequena comissão para Não Apenas Histórias. Além disso, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!